Fala galera, tudo tranquilo? Nessa aula a gente vai falar sobre calor. Isso, você está no preparatório para o Enem. Dicas extremamente importantes que vão ajudar você a alcançar o seu êxito em física. Esse é o canal Física Agora Vai, trazendo para você conhecimento de verdade e as dicas mais importantes e relevantes para você fazer a sua melhor prova do Enem, beleza? Galerinha, a gente vai trabalhar aqui com você alguns conceitos importantes, beleza? A gente vai falar de calor nessa aula, tranquilo? Gente, calor é uma forma de energia em trânsito. Toda forma ou todo processo de transformação de energia a gente chama de calor. De acordo com a física clássica, a energia não se cria, a energia não se destrói, a energia simplesmente se transforma. A partir dessa perspectiva, dessa visão de energia, a gente vai falar que o calor ele vai existir sempre no processo de transformação. Quando transforma energia mecânica em energia, por exemplo, elétrica, eu tenho calor sendo gerado. Então, quando eu tenho água passando por uma turbina, né, o movimento dessa turbina gerando energia elétrica, ali vai ter um atrito e esse atrito vai gerar um determinado calor. E isso faz com que a gente entenda de uma vez por todas que o rendimento das máquinas em si não é de 100%. Por que eu não tenho um rendimento de 100%? Porque quando eu vou transformar energia mecânica, movimento, em energia elétrica, esse próprio movimento vai se dissipar em forma de calor, ou seja, essa própria energia vai gerar calor e esse calor é dissipado no ambiente. Logo, parte da energia que era para ser transformada em energia elétrica acaba sendo perdida ali, tá? Gente, o calor em si, ele pode ser então medido, né? De acordo com James Precourt Joule, ele conseguiu configurar um sistema onde a gente conseguisse analisar a energia e fazer o equivalente mecânico de energia calorífica com energia, em geral, energia mecânica, certo? Bom, quando a gente vai fazer medidas de energia calorífica, a gente vai medir essa energia numa unidade diferente. A unidade em si é a caloria, certo? Então tem 1 caloria, 2 calorias, 3 calorias, aí por diante. Quando você vai se alimentar, você já percebe que o alimento tem uma certa quantidade de calorias. Então toda vez que você lê essa palavra calorias, lembre-se, está referindo à quantidade ou capacidade energética daquele sistema. Tá? Como que a gente mede quantidade de calor em calorias? A gente tem duas formas de medir. Quando o sistema está variando a sua temperatura ou quando ele está mudando de fase de agregação. No seu cursinho você já deve ter visto isso. Mas vamos lá. A quantidade de calor de um corpo depende da sua massa. Massa, nesse caso, dada em gramas, certo? Depende do calor específico e eu vou fazer uma pausa. O que é o calor específico? O calor específico de um corpo, gente, nada mais é do quanto de energia esse corpo necessita, especificamente essa matéria, ok? Para fazer a sua temperatura variar em 1 grau Celsius, ok? Então, quanto de energia que 1 grama de um determinado corpo, uma determinada matéria, precisa para variar a sua energia em 1 grau Celsius, ok? Essa quantidade de energia necessária a gente chama de calor específico, tranquilo? Que vai ser representado por esse Czinho aqui, beleza? E por fim, a variação de temperatura. A variação de temperatura sempre em graus Celsius. Quando eu tenho essas variações, essas relações dessas unidades, a gente pode dizer que a quantidade de calor ali vai ser dada em calorias. Ou seja, a gente consegue uma quantidade de energia em calorias. Mas fica a ressalva. 1 caloria equivale a 4,2 joules. É importante a gente saber fazer a transformação. Porque a gente está falando de transformação de energia de uma forma para outra, de energia mecânica, energia elétrica, de energia térmica, energia sonora. Então a gente sempre tem que pensar muito bem nas unidades que a gente vai utilizar, certo? Então quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura quando o corpo está dentro da sua estabilidade em variação de temperatura. Porém, em alguns momentos os corpos passam por uma mudança de fase de agregação da matéria. A fase de agregação da matéria remete-se a sólido, líquido, gasoso. Tem outras fases de agregação, mas basicamente a gente vai trabalhar em cima dessas três: sólido, líquido e gasoso. Quando o corpo passa do estado sólido para o líquido, ele sofre uma
fusão. Quando ele passa do líquido para o gás, ele sofre uma vaporização, certo? Quando ele passa do gás para o líquido, ele sofre uma liquefação. E quando é do líquido para o sólido, ele sofre uma solidificação. Ah, e também tem a sublimação, que é o salto direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Naftalina. A naftalina, ela passa do sólido para o gasoso. Gelo seco passa do sólido para o gasoso, já direto sofrendo sublimação. Quando a gente tem essa mudança de fase de agregação, a gente está fazendo rompimento de ligações químicas. E esse rompimento gasta muita energia. Então o corpo basicamente ele para de variar sua temperatura, ou seja, a sua variação de temperatura se torna imperceptível. E a gente começa a visualizar muito forte o quê? Uma quantidade de energia sendo utilizada para mudar a fase desse corpo. Então a gente mudou um pouquinho a fórmula, né? Aquilo que era QMC delta teta passa a se chamar QML. Quantidade de calor é a massa do corpo envolvida vezes um outro calor. Não mais o calor específico, mas o calor latente. Calor latente, certo? Esse calor latente se refere à energia necessária para mudar de fase aquele corpo, certo? Para mudar de fase um corpo, a gente sempre vai utilizar então esse Lzinho, calor latente. E cada mudança de fase, a gente tem um calor latente diferente. Então, por exemplo, a água, ela tem um calor latente de fusão, quando o gelo vira água líquida. Esse calor latente é de 80 calorias por grama, ou seja, cada grama de gelo precisa de 80 calorias para sair do estado sólido e entrar no estado líquido, tá? Mas quando a gente passa lá para o calor latente de vaporização ou de ebulição, aí a gente vai ter um calor maior, tá? Ou seja, uma energia maior utilizada. Nesse caso, passa para 540 calorias por grama. Isso eu estou falando no caso da água. A água evaporando, a água entrando em ebulição lá a 100 graus Celsius, certo? Em falar em 100 graus Celsius, essa medida de temperatura de ebulição da água só ocorre em uma única altitude, no nível do mar, certo? A água, ela muda de fase em temperaturas diferentes e quanto mais alto for a cidade, o local onde a gente está ebulindo essa água, menor precisa ser a temperatura, ok? Numa altitude aí mais ou menos de 800 metros, por exemplo, que é uma boa parte das cidades, a gente vai ter aí uma variação de temperatura, uma temperatura de ebulição na casa de 98 graus Celsius, já cai em 2 graus aí, beleza? Então a água evapora, entra em ebulição a temperaturas cada vez mais baixas quando você está mais alto em relação ao nível do mar. Beleza! Então, gente, são duas formas de calor. Quantidade de calor, MC delta teta, quantidade de calor, M vezes L. Fica a dica, presta bem atenção. Normalmente uma curva de uma substância pura, né? Ou uma mistura homogênea, vai ser mais ou menos esse esqueminha aqui, ó. Olha só. Eu tenho um corpo variando, sua temperatura chegou a um certo ponto, ele estabiliza. O que acontece nesse caso? Para de receber energia? Não. O que está acontecendo nesse caso aqui, gente, é que simplesmente que ele está mudando de fase. Mudou completamente de fase, ele volta a variar a temperatura. Aí ele muda de fase de novo, depois muda a temperatura novamente. Aqui eu coloquei uma curva, por exemplo, da água, né? Abaixo de 0 graus Celsius ela está mudando de temperatura, chegou em 0 graus Celsius, ela muda do estado sólido para o estado líquido, gasta uma boa quantidade de energia. Depois ela começa a mudar sua temperatura novamente. Perceba, ela para totalmente, na nossa representação, de variar a temperatura quando ela está mudando de fase. Então, para você, fica a dica. Um corpo, quando ele está mudando de fase, sua temperatura permanece constante. Só quando o último elementozinho, o último grama daquele corpo mudar de fase, é que ele volta a ter variação de temperatura. E aí ele começa a variar a temperatura até o seu próximo ponto. No caso aqui, o ponto de ebulição da água, que seria 100 graus Celsius. Aí, meu querido, muda de fase novamente. Uma quantidade de energia enorme sendo dispensada aqui para mudar de fase. E aí depois o vapor da água pode ser aquecido ainda, certo? Então a gente tem algumas características importantes para a gente compreender esse tipo de sistema. Energia é um tema clássico e recorrente em qualquer prova, principalmente no Enem. Então fica a dica para você memorizar esses sistemas e para que você consiga aí gabaritar a sua prova de física, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Só te peço que dê aquele like nesse vídeo, compartilha com seus amigos
E não deixe, claro, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, beleza? Tem lista de exercícios aí para você, tem muito conteúdo para você estudar e tem muito material para você analisar aqui no Física Agora Vai. Veja todos os nossos vídeos, veja os nossos outros extensivos, veja todas as aulas. Quanto mais você estuda, mais preparado você está, beleza? Um grande abraço, galera. Vou ficando por aqui, mas a gente volta, hein? Um grande abraço e tchau!